Existe gibi obrigatório? Por que ler os clássicos? Qual é a função de um gibituber? Como começar a ler quadrinhos? Tudo isso e muito mais no Viajando na Leitura de hoje. Seja bem-vindo, viajante! Eu sou Marcelo Santos e se você acredita que boas leituras são uma excelente companhia pela jornada da vida, este é o seu canal. E se você ainda não tem o hábito de ler, mas quer começar a se aventurar neste caminho, o Viajando na Leitura também é para você. Então aperte os cintos e vamos ao vídeo de hoje. Esse vídeo aqui, gente, vai ser um pouco diferente. Eu estou fazendo sem roteiro, sem edição. Eu quero apenas bater um papo com vocês, tá bom? Também estou me recuperando de um resfriado, então perdoem aí a minha voz, está um pouco falhada. Mas a ideia desse vídeo começou quando surgiu uma polêmica no meio da gibisfera. E eu vi vários colegas youtubers, vários colegas gibitubers falando sobre a polêmica do gibi obrigatório, do quadrinho obrigatório. É aquela ideia de, se você lê quadrinhos, se você coleciona quadrinhos, você é obrigado a ler tal título. Você é obrigado a ler tal quadrinho. E a polêmica que se levanta, e o que muitos colegas estão falando é que não existe isso de quadrinho obrigatório. Você é livre para ler o que você quiser, compra o que você quiser. E o que muitos colegas estão falando é, não se deixe, você que é ouvinte, você que é espectador, não se deixe enganar pelas influências dos gibitubers. Crie o seu próprio gosto, vá correr atrás do seu próprio quadrinho. E essa, embora tenha muita verdade nessas declarações, eu queria aprofundar um pouco a conversa e refletir um pouco com você. Eu peço que você também participe, deixando aí os seus comentários, deixando aí os seus tostões de pensamento sobre o que você acha disso. Mas vamos por partes, né? O que se fala quando se diz sobre um quadrinho obrigatório? Isso tem a ver com a velha questão sobre o que é um clássico e por que ler os clássicos, tá? E eu vou usar aqui para nossa conversa, para nossa discussão, muitas analogias com o cinema, porque eu gosto de cinema, como todo mundo gosta, mas eu não sou um nerd de cinema, eu sou um nerd de quadrinhos, ou seja, eu não sou um cinéfilo. Existe uma diferença entre um espectador médio de cinema e um cinéfilo, tá? Então vamos imaginar que eu gosto de cinema, mas eu queira conhecer um pouco mais sobre cinema, e aí um youtuber, o crítico de cinema vai me dizer, não, você precisa conhecer os clássicos, você precisa conhecer, você precisa assistir Taxi Driver, você precisa assistir Deus e o Diabo na Terra do Sol, você precisa assistir Morangos Silvestres, do Ingmar Bergman e etc. E aí, eu como leigo vou assistir esses filmes clássicos, porque são os clássicos. São os filmes obrigatórios, digamos assim. E aí eu vou e odeio esses filmes. E eu vou e acho todos eles chatíssimos. Tá? Qual é o problema aí? O problema é que esses filmes não são bons, o problema é que não existem filmes clássicos, o problema é que o crítico de cinema não sabe o que ele está falando? Não. Não é isso não. Eu particularmente entendo que não pode se reduzir tudo a uma questão de gosto. Gosto, cada um tem o seu, opinião é igual, todo mundo tem a sua, né? Como se diz por aí, gosto é igual braço, tem gente que nem tem, mas tudo é relativo. Eu não acredito nessa história de que tudo é relativo. Eu acredito que obras de arte, sim, têm valor objetivo. Existem obras de arte que são boas, sim, e existem obras de arte que não são boas mesmo. Ponto. Isso é um ponto. Nesse sentido, existem sim quadrinhos obrigatórios, no sentido de que são clássicos, no sentido de que eles mudam a história do que veio antes, eles marcam um antes e um depois, e eles servem de modelo para o que veio depois.
A definição de clássico é mais ou menos essa. Ela muda, ela cria um novo paradigma, ela cria um novo modelo a ser seguido. Então, obras como, por exemplo, Watchmen, O Cavaleiro das Trevas, as obras de Will Eisner, né, as obras do Jack Kirby, as obras do O Príncipe Valente, por exemplo, são obras clássicas. E nesse sentido de que elas representam o auge de um gênero e marcaram uma grande mudança nesse gênero e serviram de modelo para o que veio depois, sim, elas são obrigatórias. Porém, obrigatórias no sentido de que se você quer ter o que é melhor, se você quer ler o que é melhor do que os quadrinhos já foram feitos, vai atrás dessas obras, tá? Agora, isso não significa que seja obrigatório para você. Porque, lembrando o exemplo que eu peguei do cinema, eu que gosto de um Star Wars, que eu gosto de um John Wick, eu gosto de uma comédia romântica, eu gosto de um filme da Marvel, etc. Se eu for assistir um Sétimo Selo, se eu for assistir um filme da Nouvelle Vague francesa ou alguma coisa desse tipo, eu vou odiar. Não porque o filme seja ruim, mas é porque eu não tenho o preparo cinematográfico, eu não tenho um conjunto de experiências com cinema, eu não tenho um gosto adquirido pelo cinema que me faz entender por que aquela obra é boa. Ou seja, o problema não está na obra, está em mim. A mesma coisa funciona com os quadrinhos. Eu já tive a experiência de recomendar, né, a saga da Fênix Negra para um colega. E ele falou, nossa, achei chato. E eu fiquei chocado, eu fiquei ofendidíssimo. Como assim você pode achar a saga da Fênix Negra chata? Porque dos X-Men. Porque ele já tinha lido outras coisas depois, outras coisas que foram feitas a partir da saga da Fênix Negra. Ele já tinha visto o desenho animado. Então, em comparação, aquela obra ele achou chata, desinteressante. Então, pode acontecer com você, de você assistir uma recomendação de um youtuber e falar para você ler Watchmen e você não achar grandes coisas. E você tem até que tomar cuidado em certos círculos se você fala isso, porque você pode ser apedrejado se disser que não achou o Watchmen grandes coisas. Mas por que você talvez não tenha achado grandes coisas? Porque muita coisa foi feita depois de Watchmen, muita coisa foi feita com base no que o Alan Moore escreveu. Você tem, por exemplo, The Boys. Você tem, por exemplo, Invencível. Você tem vários... Foi criada toda uma corrente de heróis realistas, sombrios, e você vai achar aquilo nada demais. Ou você vai achar a linguagem, você não está acostumado com ler muito texto num quadrinho, você é o primeiro quadrinho que você lê. Eu não recomendo a pessoa ler o Watchmen como o primeiro quadrinho que leu na vida. Ela precisa ter um pouco mais de experiências, tá? Isso nos leva a outro ponto. Para que serve um gibituber? Né? Para que serve um influenciador de quadrinhos? A gente não está aqui, quando eu estou compartilhando aqui, olha, leia essa saga, ou leia essa história de tal personagem, as melhores histórias de tal personagem são essas, ou o melhor ponto de entrada para você conhecer esse universo é essa história. Nós não estamos aqui como os detentores da verdade e aqueles que tudo conhecem para ditar para você o que você tem que ler. E, nesse sentido, realmente não existe quadrinho obrigatório. Você não está sendo obrigado a fazer nada. Isso é um hobby. Isso é um prazer. Acima de tudo, a leitura é um prazer. Mas quando a gente recomenda alguma coisa, eu, por exemplo, eu procuro pensar sempre qual o melhor ponto de entrada, qual o quadrinho que vai dar uma noção melhor sobre determinado personagem. E sim, qual o quadrinho que vai dar uma experiência de prazer
para esse leitor. Só que às vezes a nossa vivência como leitores, que tem um pouco mais de experiência, é diferente da experiência de quem está começando. E tudo bem. Então pode acontecer sim de você seguir uma recomendação de um youtuber sobre quadrinhos e você não gostar daquele quadrinho. Tudo bem. Pode ser que daqui a 5 ou 10 anos você vai ler aquele mesmo quadrinho e você vai redescobri-lo. E você vai achar, nossa, isso aqui era bom. Pode ser. Leve tudo o que a gente diz, o que a gente recomenda, com um senso crítico e com uma pitada de desconfiança. Use muito a sua intuição. E aí eu queria conversar um pouco também sobre o que você deve fazer. Você que é alguém que está começando a se aproximar desse mundo dos quadrinhos, que está começando a querer ler e descobrir mais sobre esse universo, como se portar diante desse mundo de informações que é a internet, que é o YouTube, sobre o que ler e por onde começar, tá? Mas antes eu quero pedir para você deixar a sua curtida, deixar o seu like, inscreva-se nesse canal se você não é inscrito. Estamos aqui toda semana falando sobre quadrinhos, falando sobre leituras, precisamos alcançar mais pessoas, então se inscreva se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, vamos nos engajar, vamos chegar aos 2.000 inscritos, que tal? Vamos nessa? Conto com você, tá legal? Diante disso tudo, diante dessa polêmica sobre se existem ou não quadrinhos obrigatórios, quais são os clássicos, por onde começar, talvez você esteja se perguntando, tá bom, Marcelo, eu tenho seguido o seu canal, tenho seguido outros canais e cada um diz uma coisa, por onde eu devo começar? Devo começar pelos clássicos? Devo começar pelo Cavaleiro das Trevas? Devo começar pelo Reino da Manhã, pela Saga da Fênix Negra? Por onde eu começo? Acho que algumas dicas vêm bem a calhar nesse momento. Primeiro, pergunte a si mesmo quais são os seus interesses. Quais são os tipos de história e os tipos de personagem que mais lhe agradam? O que chama mais a sua atenção? Tá? Aí, diante disso, faça pequenos investimentos. Porque a gente sabe de uma coisa, que quadrinho tá muito caro. Tá caro mesmo. Mesmo as revistinhas mensais, que deveriam ser a porta de entrada, elas estão caras. Então você tem que selecionar muito bem onde você vai arriscar. Diante disso, você já tem o seu gosto, ou um personagem, ou uma curiosidade sobre determinada coisa. Escolha uma versão barata, tá? Vai num sebo, por exemplo, ou no Mercado Livre, ou numa banca de jornal, ou numa comic shop, ou mesmo na Amazon, e escolha dentro daquele assunto, daquele tema, daquele personagem que você gosta, um quadrinho para começar. Não precisa ser o obrigatório, não precisa ser o recomendado pelo youtuber. Vai lá e se arrisca. Pode ser que você vai pegar uma bomba, pode ser que você vai pegar uma história no meio do caminho. Aliás, eu sempre falo isso aqui no nosso canal, não se preocupe muito com a numeração. Tem que ser do número 1. Nem sempre. Tem histórias que você pode pegar sem ser do número 1. Você pode pegar uma história no meio e ir juntando as partes depois. Por que eu estou falando sobre você se arriscar? Porque ao se arriscar, você vai formar o seu gosto pessoal. Você vai dizer, eu gosto disso, não gosto daquilo. Gostei desse desenhista, não gostei desse roteirista. Puxa, tenho curiosidade para saber o que aconteceu com tal personagem depois. A partir daí, você pode ir se interessando mais por um lado ou mais por outro. E aí você pega uma dica, esse gibi de tal equipe é essencial, é fundamental, é muito boa. Aí você, já li uma história dessa equipe ou desse personagem, já sei como são os desenhistas, eu gostei. Eu posso investir um pouco mais. Aí você vai num quadrinho mais caro um pouco, né? Você pega essa dica, normalmente já é uns R$100, você não vai gastar mais 20 ou 40, mas você vai gastar um pouco mais, mas é uma aposta um pouco mais certeira.
Faça isso antes de comprar aquele ônibus de R$ 300 que o youtuber disse que é uma fase clássica e você talvez vá achar chato. Então você vai formando o seu gosto. E aí eu quero falar especialmente para quem quer ser colecionador de quadrinhos. Muito mais importante do que você ter uma coleção com os clássicos, ou com os obrigatórios, ou com as lombadas mais bonitas, muito mais importante é você ter uma coleção viva. É você ter uma coleção em que cada parte dela diz respeito à sua história. Ah, eu comprei esse quadrinho quando eu estava passando por essa situação. Ah, eu comprei isso aqui e eu achei horrível, mas foi o primeiro gibi que eu li e eu não me desfaço dele porque tem um valor sentimental. Você está entendendo? Você vai construindo a sua coleção a partir da sua história, não a partir do que outros dizem. E aí, depois que você tem alguma experiência, depois que você já mergulhou nesse mundo, depois que você já se arriscou, aí vai para os clássicos. Porque, senão, se você começar com os melhores, o resto é só ladeira abaixo. Então, você precisa ter um conhecimento até mesmo de histórias ruins para você poder reconhecer uma história boa. Tá? E aí, o que você acha desse bate-papo? Quero interagir muito com vocês e quero que vocês deem as suas opiniões sobre essas questões. Existem gibis obrigatórios? Qual é o papel do gibituber? O que é um clássico? Como ler? Como começar a ler quadrinhos? Deixa aí nos nossos comentários e lembre-se, boas leituras te fazem viajar.